esses livros, os livros do Otto Maria Carpo, o livro do Miguel Reale, o livro do Gilberto Freire, o livro do Mário Ferreira, sobretudo do Mário Ferreira dos Santos, esses livros justificam a existência do Brasil. Quando ninguém mais lembrar onde fica o Brasil, aí que vão descobrir o Mário Ferreira, tá certo? E o Otto Maria Carpo também, o que escreveu Mauro Gama, que essa é a melhor história da literatura já escrita em qualquer língua no mundo, isto é a pura verdade. Quer dizer, o Carpo, como historiador de literatura, era um gênio assombroso. Ainda tem gente que torce o nariz, né? Porque no Brasil é assim, que todo mundo pega o sujeito que tem grandeza, tá certo? Eles gostam sempre de diminuir. Você pega a mediocridade, né? No caso medíocre você se sente bem. Se o cara está abaixo de medíocre, nem o Dr. Emir Sader, aí o pessoal respeita, tá certo? Se é uma besta quadrada que nem o Frei Beto, aí merece até estátua em praça pública. Agora, quando aparece alguém que tem verdadeira grandeza, o que eles querem fazer? Querem matar. Você está entendendo? Para um cara como o Heitor Villa-Lobos só sobreviveu porque ele foi trabalhar no exterior. Gilberto Freire, mesmíssima coisa, entendeu? O Miguel Reale é muito mais lido na Itália e em Portugal do que no Brasil. Tá certo? No Brasil tem gente que fala Miguel Reale e torce o nariz. Né? E o Mário Ferreira, então, ninguém nem torce o nariz porque nunca ouviu falar. E tem mais, eu não conheço em toda a universidade brasileira, entre os professores da universidade, professores de filosofia no Brasil, o único que tenha sequer a capacidade de ler o que o Mário falou e de saber do que ele está falando. Porque a referência do Mário, vamos dizer, é toda a filosofia da antiguidade até hoje, sobretudo passando pela escolástica e pelos autores mais raros da escolástica, que são os escolásticos portugueses e espanhóis. Ele leu tudo isso, tudo que tinha na filosofia. Como é que eu sei que ele leu? Porque ele tinha edições xerocadas disso aí, que não havia nem como ter acesso ao texto, não havia nem edição. Então o que ele fez? Ele foi em arquivos portugueses e xerocou, copiou, fotocopiou os textos e está tudo lá anotadinho na casa dele. E você, sem uma referência sólida de filosofia escolástica, você não entende o Mário. O Mário é uma coisa para... Não é para você começar seus estudos por ele, é para terminar. Entendeu? Eu estou cada vez mais, quer dizer, o meu contato com o Mário vem data de quando? De 1900, uns 20, 80, 84, por aí, né? Eu me lembro até quando uma aluna minha, que jamais leu o Mário, né? Apareceu lá com um monte de livros, a filha desse senhor aqui me deu os livros dele, né? Eram umas edições horrorosas, eu peguei aquilo na mão, no começo não acreditei que os livros bons pudessem ser tão mal editados, mas depois quando eu comecei a ler, eu falei, esse camarada ele é completamente louco, ele é o maior filósofo do universo. E era mesmo, cada vez eu me convenço mais que o louco era eu. Esse é um grande filósofo. Agora, as pessoas não sabem o que é um grande filósofo, porque elas não sabem nem o que é um filósofo. Uma longa convivência com o Mário me convence cada vez mais do seguinte: não houve, ao longo de toda a história humana, um único filósofo que pudesse conversar de igual para igual com Platão e Aristóteles. Nenhum, mas o Mário pode. Isso aconteceu no nosso país. Não é inacreditável? Agora, enquanto nós temos aí um homem da grandeza, do porte, da luminosidade do Mário Ferreira, nós achamos que cultura brasileira é o Gilberto Gil, é o Carnaval, com aquele governador Jacques Wagner fazendo aquela surubinha em público lá com a mulher do ministro, a mulher do outro, tá certo? É o Gilberto Gil, é o Carnaval, e é o doutor Emir Sader, e é o Frei Beto e Leonardo Boff. Ora, este país merece ir pro brejo mesmo, porque quem não sabe distinguir o grande do pequeno, o verdadeiro do falso, o certo do errado, tá certo? Não tem sequer o senso das proporções. Até para saber que perante um homem como Mário Ferreira, a gente tira o chapéu e só fala dele com muito respeito, tá certo? As pessoas que não sabem isso, elas acabam respeitando exatamente o que não merece respeito. Eles não sabem o que respeitar. Eles são pessoas pervertidas, mentalmente pervertidas, vê tudo ao contrário. Então é claro que o Mário Ferreira, depois de ele ter completado a ideia da filosofia concreta, que era uma articulação, vamos dizer, da lógica formal, lógica dialética, com vistas a criar uma espécie de metalinguagem de toda a ciência, depois de ele ter feito isso, ele deu um segundo, que já era uma obra absolutamente genial, ele deu um segundo salto com a ideia da matesis. A matesis consiste em pegar certas ideias pitagóricas originárias que estão presentes ali em Platão, tá certo? E desenvolvê-las completamente. Quer dizer, aquela inspiração
pitagórica que estava ali no Platão, mas que nunca chegou a ter uma expressão doutrinal. O Mário genialmente expôs esse fundamento pitagórico, como se ele fosse o próprio Pitágoras, fosse o próprio Platão, tá certo? E fez em parte no livro A Sabedoria das Leis Eternas, mas, sobretudo, ele tem uma série final de 10 livros, que começa com a sabedoria dos princípios, depois a sabedoria da unidade, a sabedoria do ser e do nada, a sabedoria das leis eternas. São 10 livros, dos quais os 3 primeiros foram publicados em vida dele. O 4º eu publiquei, que é a sabedoria das leis eternas. Os próximos, que são dialética concreta, teoria geral das tensões, a gente espera ir soltando aos pouquinhos. Então, este segundo voo, ou como diria, usando o termo platônico, a segunda navegação do Mário, esta é a grande obra dele, tá certo? Esta o torna, vamos dizer, o único filósofo, presta atenção no que eu vou dizer, o Mário é o único filósofo ao longo de todos os tempos que tem uma condição de dialogar com Platão e Aristóteles direto, sem intermediário. Então, ele teria algo a dizer para eles, né? Os outros não, nem Leibniz teve visto. Então, esta foi a grande realização do Mário.